Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta aos nossos estudos, à nossa preparação para o Enem 2020 e retomamos nos nossos estudos de atualidades falando em sociologia de Max Weber. Weber foi um intelectual alemão que dedicou a todo o seu estudo da filosofia à questão de entender o funcionamento da sociedade capitalista. E ele, jurista, economista, né, é aquele que é considerado um dos fundadores da sociologia, tal e qual nós vamos aqui entender e estudar. O grande investimento de seu conhecimento, do seu trabalho, do seu estudo, envolve a questão da educação. Weber, como nós vemos aí no slide, define que a educação é o modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções que a transformação causada pela racionalização da vida lhes colocou à exposição. Então, quando você racionaliza, quando você discute, quando você tenta compreender a vida humana, você começa um processo de educação sua e de outros num contexto da sociedade. Essa é a ideia que Weber discute no seu trabalho, na sua compreensão sobre a educação. É essa a ideia que nós precisamos ter em mente quando olhamos para as classes sociais e vemos uma questão de cultural na nossa educação importante na formação dos cidadãos. Nós precisamos atribuir à educação esse contexto de preparar os seres humanos, preparar as pessoas para exercer funções que todo dia sofrem transformações. Isso do ponto de vista técnico, do ponto de vista moral, do ponto de vista dos valores humanos, de um ponto de vista bem amplo. Esse é o contexto em que Weber vai desenvolver todo o seu trabalho filosófico e sociológico. E aí, nós vamos observar que do contexto da educação tem que se entender, tem que se compreender a racionalização. Porque, afinal de contas, como nós estamos vendo aí, a racionalização faz parte da formação daquilo que nós somos, daquilo que a sociedade vai se tornar. Então, a racionalização, como diz aí o texto, trata-se, portanto, de um desenvolvimento prático que irá contaminar. E a palavra contaminar aparece entre aspas porque é uma ideia, é um significado diferenciado que envolve o sentido de envolver, né? Que vai agir. Isso contaminar tem essa significação de agir. Todas as esferas da vida, como religião, direito, arte, ciência, política e economia. Precisamos ser, segundo Weber, racionais em todas as esferas da vida, da religião, no direito, na arte, na ciência, na política, na economia. Porque é dessa forma que nós vamos entender todas as ações da sociedade. Dessa forma que nós vamos conseguir entender o contexto em que vamos nos relacionar com outras pessoas e outros grupos sociais. Além disso, Weber diz que de um ponto positivo de compreensão das relações humanas existe uma característica chamada burocracia, que é, como está descrito aí, uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Então, a racionalização está ligada a uma burocracia. Burocracia do ponto de vista, como está no texto, isto é, a adequação dos meios aos objetivos ou aos fins pretendidos a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos pela sociedade. Então, a gente precisa
quando olhar a palavra burocracia do ponto de vista de Weber, entender que ela não surge como uma coisa maléfica, né? Ela surge a fim de ordenar, de organizar a sociedade de forma que cada grupo social, cada pessoa, cada ação busque um fim mais adequado para o funcionamento da sociedade. Essa é uma forma complexa de Weber ver a burocracia, porque os nossos conceitos atuais de burocracia, eles são muito pejorativos, eles são muito depreciativos. Então, é importante que a gente, quando olhe para o significado das palavras, agora, pelo ponto de vista de Weber, nós tenhamos a consciência de que ele está inaugurando, ele está discutindo as ações sociais e a partir dessa discussão, dessa compreensão, desse estudo, desse filosofar das ações sociais, ele começa a organizar, né, uma sociedade que vá funcionar, né, uma sociedade funcional. E quando ele discute, quando Weber discute os tipos ideais de ação da sociedade, de ação social, de ação de convivência entre a sociedade, ele apresenta 4 modelos iniciais. Ele depois vai pluralizar isso. Ele vai tornar isso mais complexo. Mas inicialmente ele apresenta 4 modelos. 4 tipos, desculpa. Ação racional com relação aos fins, ação racional com relação a valores, ação efetiva e ação tradicional. A gente já deu para observar que ele é bastante racionalista, ele dá bastante valor à razão, ao raciocínio, à compreensão, ao funcionamento de como a sociedade se comporta, né? A compreensão, desculpa, de como a sociedade se comporta. Então, a ação racional com relação aos fins é a ação praticada como investimento, com o objetivo de obter ganhos. Então, quando você busca uma conquista, você tem que racionalizar, você tem que pensar, você tem que organizar todo um método, toda uma metodologia para você conquistar aquele fim. Ação racional com relação a valores é a questão de ordem, de valor, orienta pelos valores familiares ou pelo modo como os incorporamos à nossa hierarquia de valores. Muito se discute nos dias de hoje sobre a questão dos valores, né? Que há uma inversão de valores ou não há uma inversão de valores no mundo atual, e nós então percebemos que Weber já tinha essa preocupação que a família, a sociedade precisa de valores, esses valores morais, valores sociais, valores de comportamento, que a família e a sociedade colocam, né, para a boa convivência das pessoas em sociedade, o que ele chama de ação social. Então, ele novamente fala de racionalizar, né, de ser racional, não ser extremizado, não se decidir por essa ou por aquela sem pensar, sem analisar, sem estudar, sem buscar uma compreensão de como funciona, como vão funcionar esses valores, qual é a ação desses valores que nós adquirimos em toda a vida, nesse contexto do que nós seremos, quais são os valores que eu vou colocar primeiros, depois os que vêm a seguir, né? Essa hierarquia de valores, ela é importante nas relações e na ação social. Depois ele fala da ação social efetiva, que é um tipo de comportamento no qual nós somos irracionais. Simplesmente vamos fazendo, atropelando as coisas, depois, não, eu não deveria ter feito isso, eu fui irracional. Isso, inclusive, são comportamentos que ele vai discutir mais tarde, para a gente entender o comportamento criminal, um comportamento desviante na sociedade. E por último, a ação tradicional, que é a ação praticada no dia a dia, cotidianamente, aquela ação social de convivência, de trabalho, de comportamento, de orientação dos nossos valores, né, da forma como nós vivemos em sociedade.
Essa é um princípio, estamos iniciando aqui a discussão de Max Weber, né, sobre a ação social. Nós vamos ter outros vídeos em que vamos voltar a discutir isso, até mesmo quando falarmos de aspectos pontuais na questão de atualidades, para a gente entender por que algumas decisões que tomamos hoje, né, elas nos são herdadas de forma muito tradicional, né? E às vezes nós precisamos raciocinar e racionalizar essas informações, né? Essas heranças de ações sociais na religião, no trabalho, e na família, em vários comportamentos que a gente precisa questionar e colocar, ordenar a nossa participação e a nossa influência na sociedade. Até uma próxima aula.